Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar mais uma aula de Direito Constitucional. E hoje nós vamos começar falando sobre os fundamentos da República Federativa do Brasil. Veja, a primeira coisa que eu peço a vocês, como sempre, é que vocês peguem aí a Constituição, deixem ela aberta, próxima a vocês, para que a gente possa ir comentando e vocês olhando quais são os artigos e as informações que nós estamos explicando, tá ok? Rapidamente, vamos lembrar de algumas coisas. Nós vamos tratar hoje sobre os chamados princípios fundamentais da República Federativa do Brasil. Pessoal, vejam, nós vamos encontrar esses princípios, ou essas informações tão importantes, do artigo 1º até o artigo 4º da Constituição. A partir do artigo 5º, também tem uma matéria hiper importante. Mas aí nós vamos falar dos chamados princípios ou fundamentos, né? Princípios fundamentais da pessoa humana. Então, é outra temática, tá? Nós podemos colocar todos esses assuntos como princípios. Vimos que são muitos os princípios da Constituição. Mas os que nós vamos ver hoje são chamados princípios da República Federativa do Brasil. Vocês lembram quando a gente comentou em sala, aula presencial? Eu comentei com vocês que a Constituição tinha que obrigatoriamente ter qual era a formatação do Estado, como ele era. E a formatação não é só uma questão assim estrutural na ideia dos seus poderes, mas também com relação aos ideais que amparam o Estado brasileiro. E isso vai aparecer muito aqui. Tá? Vamos tratar desse tema, pessoal, e de cara, vamos lá. O conceito desses fundamentos da República Federativa do Brasil são os valores máximos da sociedade brasileira, que formam o alicerce do Estado Nacional. Percebeu? Daí a importância deles. A Constituição Federal inicia com a exposição dos fundamentos da sociedade, que são chamados de princípios fundamentais, bem expressos no título 1. No seu artigo 1º ele já começa a falar. O caput do artigo 1º trata da forma de governo, e a forma de governo é a República, e da forma do Estado. A forma do Estado é a Federação. E aí coloca também a ideia de Estado Democrático de Direito. Você vai ver isso porque ele fala assim, está escrito no artigo 1º que você está aí na Constituição. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, municípios, Distrito Federal. Lembra disso? Muito bem. Constitui-se Estado Democrático de Direito e se funda, se baseia nos seguintes fundamentos. E aí vem os fundamentos. Está escrito aí. Mas o começo, como nós já falamos em aulas anteriores, hoje nós vamos aprofundar, ele começa te determinando, te colocando no artigo 1º. Primeiro, vamos lá. Guarde bem. Forma de governo. Forma de governo é a República. Forma de Estado, a Federação. Forma de governo, República. Forma de Estado, Federação. Beleza? Então vamos lá. Ó, desses princípios, República, Federação, Estado Democrático, você tem uma série de estruturas e diretrizes que vão se espalhar por todo o texto constitucional, tá? Então daí a importância. Os princípios fundamentais da República Federativa, lá no artigo 1º até o 4º, é a grande base estrutural, ou vamos dizer assim, ideológica, né? Fundamental do texto constitucional. Tá? Tanto que está escrito fundamentos. Tá? Os princípios fundamentais da República são essenciais à organização do Estado e ao funcionamento do poder político, principalmente no que diz respeito à República, sua forma de governo, a Federação, forma de Estado, a democracia e a separação de poderes. Tá? Apesar de, por exemplo, os poderes e a separação estar definido mais à frente, ele já aqui no começo já comenta sobre isso. Nós não vamos falar exatamente neste vídeo, mas nós vamos logo entrar. Nós vamos tratar hoje do artigo 1º principalmente, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre
princípio republicano. Pessoal, eu comentei em sala, vocês vão se lembrar, que cada uma das palavras que nós vamos usar aqui, na verdade, tem um conteúdo imenso, imenso. Tem livros inteiros falando sobre cada um desses temas. Claro que eu vou ser sucinto, porque nós temos que entender o básico. Quanto ao princípio republicano, a forma de governo se refere de como é adquirido o poder dentro desse Estado e como ele se relaciona com os governados, com os cidadãos. A forma republicana surgiu para se contrapor ao regime monarquista, né? Nós já tivemos monarquia no Brasil, tá? Que era exercido, veja bem, características da monarquia, vitaliciamente, quer dizer, é um poder vitalício e sem limitações, inclusive com relação à responsabilização do governante. Aqui não havia aí muita preocupação com o desejo da população. Aliás, eles nem eram consultados se havia interesse ou não em manter aquele governante. Era aquele, por quê? Porque era vitalício. E passava, havia uma hereditariedade. O poder passava de pai para filho, tá bom? Do rei para o príncipe. E assim por diante. Semanticamente, né? O termo república, a palavra república, ela se origina da união de palavras latinas, duas, res e pública. Res, coisa, e pública, do povo, pública. Então, res pública, coisa do povo. A república aqui, ela deixa de pertencer, o Estado brasileiro deixa de pertencer ao rei, ao imperador, tá? A monarquia de mono, e passa a ser uma coisa do povo. O Estado, então, pertence ao povo, aquela nação do povo. Bacana. Desta forma, então, o poder deveria ser transferido do monarca para o povo. Hoje, essa forma de poder é marcada aí pela alternância de poder, características da República, alternância de poder, por isso temos eleições constantes, e a representatividade do chefe de Estado. Porque o chefe de Estado representa o povo. Veja, nós temos uma democracia, sim, mas uma democracia é representativa, né? Então, nossos representantes falam em nosso nome. Beleza? Vamos falar mais sobre isso. A forma de governo é a forma como se dá a instituição do poder na sociedade. É como se dá a relação entre governantes e governados. As formas de governo atualmente existentes, elas são basicamente as repúblicas, é uma forma de governo em que todos exercem o poder, todos, claro, vamos lá, os governantes, né, que em regra chegam eleitos àquele cargo, escolhidos pela população, para que, vamos dizer assim, gerencie a coisa pública, né? Existem também, nós vamos falar depois, de algumas formas de exercício direto do poder do povo, comentamos em sala, vamos aprofundar daqui a pouco. Então nós temos primeiro as repúblicas e também as monarquias, que ainda existem, né? Forma de governo onde só um exerce o poder. Nós temos aí a Inglaterra, nós temos o Japão. Ali há uma coisa um pouco diferente, porque entra num sistema parlamentarista, né? Você tem o rei, o imperador, a rainha, como chefe do Estado, e você tem um primeiro-ministro como chefe de governo, que vai administrar propriamente, tá bom? Muito bem, isso é interessante de salientar. Em uma república, pessoal, a relação entre governantes e governados se dá com o poder nas mãos de todos. Por isso que fala coisa pública. Muito bem. Vamos elencar aqui algumas características do governo republicano, de um governo republicano. Primeiro é a eletividade. Os governantes, eles chegam ao poder por meio de eleições, tá? Então eles têm que ser eleitos, eletividade. Veja que a monarquia não, é hereditária. Outra, a temporariedade. Quer dizer, os governantes, eles exercem o poder por um determinado período de tempo. No nosso caso, o presidente fica por 4 anos. Já passamos por vários momentos, viu? Houve época em que o presidente ficava 5 anos, viu? Hoje 4. Então 4, tem uma nova eleição. E aí pode escolher outro governante. Tá? Normal. Então essa temporariedade é muito importante. Tá? A alternância de poder é algo importante. Se você não está satisfeito com o governante atualmente, o que você faz? Guarda na próxima eleição, faça campanha e vamos eleger outro. É assim que funciona. Isto é parte do nosso sistema republicano, tá? Representatividade, outra característica da república. Os governantes representam diretamente o povo, né? Ou representam a vontade do povo, mas de forma indireta, né? Tá ok? Muito bem.
Eu digo, inclusive, hoje que talvez pudéssemos encontrar formas mais diretas do povo se pronunciar. Um exemplo disso é o Big Brother, lembra? Olha, quem vai sair da casa? Todo mundo liga. E diante das ligações é escolhido quem é, quem fica, quem sai. Será que nós não poderíamos escolher alguma forma aí de, digamos, de escolha direta do povo para muita coisa, né? Algo a se pensar, talvez com a tecnologia. Bom, outra característica da República é a transparência na gestão pública. Transparência, óbvio. Você tem uma série de normas, leis, regras que demonstram a transparência, porque a coisa é pública, não pertence ao governo. Então a regra é a transparência. A regra é a informação pública. E outra, prestação de contas. Claro, prestação de contas. Ok? Aqui você tem até uma prestação um pouco indireta, porque o legislativo, vamos falar do governo federal, né? Mas ocorre nas outras esferas. O legislativo tem como função justamente fiscalizar o poder executivo. Ele usa para isso o Tribunal de Contas, né? Da União, dos Estados. Bom, vamos lá. Irresponsabilidade ou responsabilização, como assim? É a possibilidade de responsabilizar-se os governantes pelos atos praticados no exercício do mandato. Eles podem ser processados e punidos por atividades que tenham feito de forma errada e ilegal no exercício do mandato. Na monarquia isso não existe. O rei, mesmo que erre, ele errou. Tudo bem. Tá tudo certo. Ele pode errar. Ele é o rei. E ninguém pode responsabilizar o rei por causa disso. Entenda. Então, no nosso sistema republicano, o chefe de poder ele pode ser responsabilizado pelo que ele fez. Muito legal, tá? Veja bem, a agressão à forma republicana de governo pode levar à intervenção federal. Pois o princípio republicano é considerado um princípio sensível. Tá? Então, princípio sensível são aqueles que pressupõem a possibilidade de intervenção federal. Quer dizer, o governante, o presidente, pode intervir no Estado. Retira o governador e passa ali a administrar. Ele coloca alguém para administrar o Estado, caso a forma republicana tenha sido infringida. Tudo bem? Bacana? Boa. Vamos ao princípio, então, federativo ou de federação. Você sabe. Ao contrário do princípio federativo, seria o quê? Seria um Estado unitário. Unitário. Veja, nós já tivemos a Constituição lá do Império, lembra quando nós falamos de Constituição? Era unitário. Nós temos aí, princípio, Estado unitário. Cuba, Estado unitário. A China, Estado unitário. Não é? Veja, é onde o poder está concentrado num ponto, num núcleo. Que nós poderíamos entender hoje como união, né? O governo federal, ter todos os poderes na mão. No Brasil, não. Não, o Estado é federado, é uma federação. Logo, há uma divisão de poderes. Sim, uma divisão de poderes. A forma de Estado diz respeito à estrutura do território. Então, na forma federativa de Estado, está dividido em federações, ou seja, várias unidades autônomas. Autonomia. Esta que é definida lá no próprio texto da Constituição, a partir do artigo 18. Define direitinho que cada um dos entes da federação, estados, município, Distrito Federal, tem a sua fatia de poder. A Federação Brasileira se constitui, então, pela união dos estados-membros do Distrito Federal, que não é Estado, por isso que a gente tem que ressaltar Estado, Distrito Federal. Não pode imaginar, quando você fala Estado, você está incluindo o Distrito Federal, não é. Tem que falar individualmente Distrito Federal, então, Estado, Distrito Federal e municípios. Tá ok? Essa é a nossa divisão interna aí. E veja, cabe um adendo. A União, de todas elas, a União é a que detém soberania. Nós vamos falar daqui a pouco disso. Os estados detêm autonomia. Então, os estados, municípios federais detêm autonomia administrativa, financeira, legislativa em alguns pontos. Tudo isso nós já até comentamos, mas hoje estamos ressaltando. Muito bem. Princípio da indissolubilidade do Pacto Federativo. Você lembra que está escrito aí no artigo 1º, dá uma olhada, que é a união indissolúvel. Indissolúvel significa que não pode separar, não pode dissolver.
Quando se fala em união indissolúvel, se consagra o princípio da indissolubilidade. Olha que palavra bonito, né? Indissolubilidade do vínculo federativo. Exatamente. No direito brasileiro, esse vínculo federativo, ele veda, ele proíbe o chamado direito de secessão, com 2 S no final, tá? Secessão. Ou seja, não há possibilidade de um dos membros da União, né, do Estado brasileiro, separar-se da federação, sob pena de intervenção federal. Está lá no artigo 34, inciso 1 da Constituição. Entretanto, pode ocorrer o chamado desmembramento das unidades federativas e até mesmo a união entre elas, desde que não deixem, veja bem, de fazer parte da federação. Cuidado. O que não pode é um Estado se separar do Brasil e declarar independência, eu sou outro país agora. Não, isso não pode. Insolubilidade. Agora, os Estados podem se juntar, criar um Estado só, podem se dividir, mas todos ainda fazem parte do Brasil. Não pode separar a federação. Por isso é federação. Porque se fosse uma confederação, poderia. Você lembra daqueles filmes americanos? Lembra do filme americano? Lá do tempo do faroeste, Bang Bang? Então, os caras faziam os confederados. É que houve uma guerra civil nos Estados Unidos, na época, 1800 alguma coisa lá, em que os estados do norte, que queriam acabar com a escravidão, entraram em conflito com os estados do sul, que queriam manter. Claro, havia outras divergências. E os do sul que se colocaram, que quiseram se separar do resto dos Estados Unidos. Então eles falaram, nós fazemos parte de outro país, não somos mais dos Estados Unidos. Então eles se chamavam de confederação, confederados, porque eles entendiam que podiam separar. Houve a guerra, não separou, está tudo juntinho hoje, está tudo beleza. Tudo bem? Na época houve essa discussão muito grande, né? Os republicanos, que até hoje existe o Partido Republicano Democrata, né? Na época, o presidente americano, que inclusive determinou pela abolição da escravatura, rapaz, aquele de barba longa, chapéuzão, sumiu agora. Abraham Lincoln! Yes! Veio! Abraham Lincoln. O Lincoln era republicano. E os republicanos queriam acabar com a escravidão. Os democratas, principalmente do sul, queriam manter a escravidão. E aí houve essa guerra toda aí, tá bom? Então ficou para a história. Mas é só um lembrete para guardar a federação, confederação. Bacana. Muito bem. Voltando para a nossa matéria de federação. A República Federativa do Brasil, olha o nome do nosso país, esse é o nome completo, tá? Como a sua própria denominação oficial indica, adota a federação como forma de Estado, em oposição ao chamado Estado unitário. O Estado unitário. Lembra? China, Cuba. Muito bem. No Estado unitário, todo o poder político é centralizado em um único ente, que repassa aos demais, pode haver uma divisão sim, repassa aos demais apenas competências administrativas, sem abrir mão da sua supremacia, percebeu? Então o poder está todo na mão de um único, de um só dos entes. Muito bem. Na federação, ao contrário, o poder político ele é dividido entre várias entidades. No caso, a federação, ela era caracterizada pela existência de uma unidade central, né? Lá, una soberana de poder, e de diversas entidades também detentoras de poder político e de autonomia. Então você tem a União tem poder, tem soberania, e os outros entes também detêm a sua fatia de poder político, tá? Detém. Isso é uma federação, há uma divisão aí, beleza? No Brasil, são entes políticos, então, federados, autônomos, a União tem poder, os estados membros do federal e, como eu falei, os municípios, tá? A entidade central que detém aí a soberania é a República Federativa do Brasil, tá certo? Muito bem. A União é, vamos dizer, a pessoa jurídica fictícia que representa essa soberania, tá? Muito bem, vamos lá. Ainda,
A Constituição Federal, então, estabelece aí no seu artigo 1º que a República Federativa do Brasil é formada pela união livre de Estados, Distritos Federal, municípios. Estou sempre repetindo para que a gente guarde, para quem decore. Vedou, proibiu expressamente a secessão, com 2 S no final, tá? Ou seja, proibiu a possibilidade de um dos entes autônomos tentar se separar aí da República, tá certo? Da Federação e constituir por si só um outro Estado soberano, tá ok? Muito bem. Nessa expressão não se faz menção à União, você percebeu que ele não fala União, né? Pois ela não tem existência física, a União. Então a União, ela na verdade, ela não aparece especificamente no artigo 1º da Constituição, não, ela não aparece, mas ela existe, tá? Mas apenas como uma ficção, uma existência político-administrativa. A União é que representa a República Federativa do Brasil, tá ok? Só para guardar. O princípio fundamental federativo é considerado, esse princípio fundamental da federação é considerado cláusula pétrea. É cláusula pétrea. Então não dá para você extinguir, retirar, cancelar o pacto federativo, a essência da federação. Por quê? Porque é cláusula pétrea. Nem por emenda você faz isso. Tá ok? Sendo assim, a forma federativa do Estado é a norma constitucional que não pode sofrer restrições e sua aplicabilidade não pode ser enfraquecida. Tá ok? Boa. Vamos falar agora sobre esse pedaço do artigo 1º que fala do princípio do Estado democrático de direito. Olha só. Para afirmarmos um conceito único de Estado democrático de direito, é necessário analisar em separado os elementos de cada um dessa ideia. Primeiro, Estado de direito. Pessoal, a concepção é de que o direito rege as relações individuais e do Estado. Quando eu falo direito, entenda lei, norma, regras, tá? Eles é que vão reger, manter, dar coesão às relações individuais e às relações do Estado, tá? Isso é o alicerce de um Estado de direito. Quer dizer, um Estado de direito é aquele Estado que é regulamentado, é regulado por lei, tá? As leis, as normas é que comandam o Estado, e não a vontade do soberano, de forma arbitrária, entendeu? Nessa esteira, então, para que uma nação consiga chegar a esse patamar, a sua Constituição deve determinar que os conflitos não se resolvam de forma arbitrária, observando sempre, quando possível, a legalidade nas relações, o que está na lei, a mediação de um juiz independente e o amplo acesso à tutela jurisdicional. Porque, veja, é a lei que comanda, né, os atos. Ninguém é obrigado a fazer nem deixar de fazer alguma coisa, senão é virtude de lei. E o próprio Estado e o governante é obrigado a seguir a lei, o que está na lei, daí a importância da lei. Isso é Estado de direito, não é a vontade, e sim o que determina aí a norma, a regra, a lei. A palavra democracia, falando de Estado democrático, a palavra democracia origina-se do grego demos, que significa povo, e kratos, que significa força, poder. Né? Daí aquele kratos do jogo. Por extensão, governo. Né? Então, democracia etimologicamente significa o governo do povo, o poder do povo, a força do povo. Tá? Beleza? Isso é democracia. Tá? Novamente, é de competência que o ordenamento jurídico definir como se organiza esse governo, como se dará essa democracia. E seria utópico, uma ilusão até, pensar que o povo possa exercer o poder de governar diretamente ali. É necessário que ele tenha representantes. É a chamada democracia representativa. Eu sei. Como é que hoje você conseguiria que 200 e tantas milhões de pessoas pudessem se manifestar a respeito das coisas? Por isso que nós temos uma democracia representativa. A ideia seria a consulta direta ao povo, mas é difícil. Eu comentei, repito, talvez, hoje com a tecnologia, talvez seja possível, em algumas situações, você consultar diretamente o povo. Estilo Big Brother. Mas mesmo assim tem que ser muito bem trabalhado, porque é complicada essa situação, né? Mas
Muito bem. Por isso, diante da dificuldade, democracia representativa é a nossa. Em nosso sistema jurídico, a democracia é feita de forma direta, quando o povo é consultado sobre assuntos de extrema importância. Tá? É o caso do plebiscito, do referendo, tá? Que estão dispostos lá no artigo 14 da Constituição. São exercícios diretos aí do poder do povo, consulta direta ao povo. E quando ele é chamado a eleger os seus representantes, também exercício direto, de forma direta. Democracia direta é quando você vai escolher os seus representantes. Está lá no artigo 1º com o artigo 14, se você juntar aí os dois, nós temos aí que o sistema eletivo brasileiro é uma forma direta de democracia, onde escolhemos diretamente nossos representantes. Sempre respeitando o direito à pluralidade de filosofias, de ideologias, né? Tá ok? Boa! O regime político democrático, pessoal, regime político democrático, é um regime político, democracia. É o regime pelo qual o povo direciona as decisões políticas do Estado, criando aí condições para que se viabilize o acesso a uma cidadania plena e coletiva. Vamos falar já de cidadania, mas sim, através da democracia. Conforme o entendimento aí do professor Alexandre de Moraes, hoje ministro do Supremo, o princípio fundamental democrático exprime fundamentalmente a exigência de integral participação de todos e de cada uma das pessoas na vida política do país, a fim de garantir-se o respeito à soberania popular. Beleza? São as palavras aí do Alexandre de Moraes. A Constituição Federal de 88 estabelece no seu artigo 1º que a República Federativa do Brasil constitui-se em Estado democrático de direito. Quer dizer, é Estado de Direito que é um Estado baseado em leis, em normas, em regras. E democrático porque essas leis, essas normas, são feitas pelos representantes do povo. Logo, não deixa de ser um conjunto, um ordenamento jurídico feito pelo povo. Às vezes diretamente, plebiscito e referendo, às vezes pelo seu representante, na maioria das vezes pelo seu representante. Tá ok? Muito bem. E aí ele coloca no seu parágrafo único, preceitua, determina que todo o poder emana do povo, que o exerce, o poder, por meio de representantes eleitos, ou diretamente nos termos da Constituição. Pessoal, o exercício do poder é por meio dos representantes eleitos, nossos representantes, ou de forma direta. Como de forma direta? Esse parágrafo. A forma direta seria referendo, plebiscito e iniciativa popular. Tudo lá no artigo 14, tá bom? Depois a gente vai falar mais disso, tá? Vamos lá. Diante disso, podemos então concluir que todas as pessoas, como também o próprio Estado, estão submetidos às regras da lei, aos ditames da lei e do direito. E que o poder político, cuja titularidade é do povo, porque o poder emana do povo, o poder político é do povo, pode ser exercido por eles próprios, de forma direta, como eu já falei, ou por meio dos representantes. Tá? O Estado brasileiro adota a chamada democracia semidireta. Democracia semidireta. Pois conjuga o princípio fundamental representativo dos representantes eleitos com os institutos da democracia participativa, ou seja, o plebiscito, o referendo, a iniciativa popular. Então, democracia semidireta. Tá? O plebiscito, pessoal, é uma consulta ao povo anteriormente à realização de um ato. Tá? Plebiscito. Já o referendo, é uma grande diferença, também é uma consulta popular, mas que ocorre posteriormente à realização de algum ato, para ratificá-lo ou não. Por exemplo, o legislativo faz uma lei, ele faz a lei, está lá a lei, a norma, a regra, e aí ele resolve que vai pedir o referendo da população. Vai chamar a população para dizer se ele concorda ou não com aquela regra, com aquele artigo, com aquela lei. Isso é referendo. No plebiscito você não tem uma norma já feita. É uma pergunta mais geral, abstrata. Tudo bem? Já a iniciativa popular é a proposta de lei que o povo faz ao Poder Judiciário. Quer dizer, é uma proposta de iniciativa popular. Por quê? Porque o próprio povo é que pode preparar um projeto de lei e mandar para o Congresso buscando a sua aprovação. Tá legal? Muito bem. Bom, podemos afirmar então que a democracia existe quando o governo é do povo,
pelo povo e para o povo. Olha que lindo. Parece o candidato falando. Muito bem. Vamos analisar aí agora os fundamentos da República Federativa do Brasil. Pessoal, eles estão no artigo 1º, tá? Nas suas alíneas, pode verificar aí, tá bom? Seus incisos, tá? Verifique os seus incisos aí. Então nós temos primeiro a soberania. Quais são, preste atenção agora, os fundamentos da República Federativa do Brasil? Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valor social do trabalho e da livre iniciativa e pluralidade política. Tá ok? Muito bem, bacana. O pluralismo político. Vamos lá. Vamos falar de cada um deles. O inciso 1 fala do conceito de soberania, que deriva do poder exercido nos regimes absolutistas, lembra? Onde os monarcas eram soberanos em suas decisões. Com a evolução dos estados democráticos, como já visto, esse poder foi transferido para o povo. Tá? O Marcelo Caetano, inclusive, define a soberania da seguinte forma: é um poder político supremo e independente, entendendo-se por poder supremo aquele que não está limitado por nenhum outro na ordem interna, e por poder independente aquele que, na sociedade internacional, diante de outros países, não tende a acatar as regras que não sejam voluntariamente aceitas e está em pé de igualdade com os poderes supremos dos outros povos. Traduzindo, né? Soberania seria: tá tudo dominado. Aqui quem manda somos nós, tá? Quem manda na bagaça é nós. Tá entendido? Soberania seria isso. Seria o poder de decisão do Brasil sem a influência de nenhum país estrangeiro ou regra estrangeiro, tá? Tudo tem algumas exceções. Por exemplo, o Brasil muitas vezes se sujeita a normas estrangeiras, mas ele o faz porque ele assinou um tratado, uma convenção internacional, se comprometendo a isso. Mas veja, foi uma decisão dele, então não fere a soberania. Legal? Bacaninha? Bom, cidadania, tá aí um termo que hoje é bem genérico, hein? Olha, mas vamos lá. Cidadania vem da palavra cidadão. Cidadão. Cidadão é aquele que participa da vida política do Estado. Representa um direito fundamental do indivíduo, lhe sendo possibilitado constitucionalmente interferir ativamente nas áreas de interesse público. Quer dizer, cidadão é aquele nacional de um país que está no pleno exercício, no pleno gozo dos direitos políticos. Traduzindo, é quem pode votar e ser votado. Isso é o cidadão. Então isso é o poder, cidadania, é um poder político, a princípio é poder político, tá? De votar e ser candidato. Mas hoje, na verdade, a palavra cidadania, o conceito, extrapolou bastante. A ideia hoje que se fala muito de cidadania é que é a possibilidade de você ter direitos, principalmente exigir a efetivação